Você já viveu aquele momento em que a vida parece desmoronar diante dos seus olhos? Quando todos os planos que você fez, todos os sonhos que você acreditava, de repente se desfazem como areia escorrendo pelos dedos? É como se o chão se abrisse e você caísse em um vazio sem fim, sem saber onde se apoiar. Esse é o instante em que muitos pensam: acabou, não tenho mais forças, não consigo mais. Mas é exatamente aí, nesse ponto de escuridão total, que nasce a centelha de um novo começo. O recomeço nunca surge nos dias fáceis. Ele aparece quando tudo parece perdido, quando o vento sopra contra, quando a tempestade se levanta com fúria. E é curioso, a vida usa justamente esses momentos para nos mostrar quem realmente somos. Porque a verdade é que não é na vitória que descobrimos nossa força, mas no caos, no silêncio, no momento em que todos parecem duvidar. Recomeçar exige coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é olhar para o medo de frente e dizer: você não me define. Eu sigo em frente, mesmo com você ao meu lado. A vida não pergunta se você está pronto. Não espera você estar no seu melhor. Ela simplesmente acontece e nos coloca diante da escolha: desistir ou recomeçar. E o recomeço, mesmo que doloroso, sempre abre portas que você não enxergava antes. Pense em quantas vezes você já se levantou depois de cair. Talvez você nem perceba, mas a cada queda superada sua alma foi moldada. Seu espírito foi fortalecido. As cicatrizes que você carrega não são marcas de derrota, mas medalhas de guerra. Provas de que você esteve lá, lutou e mesmo machucado levantou-se. Isso é recomeçar. Transformar feridas em força, transformar lágrimas em combustível, transformar o fim em um novo ponto de partida. A vida não é uma linha reta. Ela é feita de curvas, desvios, caminhos inesperados. Aquilo que você acreditava ser o final era apenas um desvio necessário para te levar a algo maior. E quando você entende isso, o recomeço deixa de ser um peso e se torna uma oportunidade. Você não perdeu tempo, você ganhou experiência. Você não fracassou, você aprendeu. Você não chegou ao fim. Você está diante de uma chance de renascer. O segredo do recomeço está em mudar o olhar. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte: o que isso está tentando me ensinar? A dor, por mais cruel que seja, é também uma professora. Ela nos obriga a desacelerar, a olhar para dentro, a refletir sobre o que realmente importa. E é nesse mergulho profundo que descobrimos uma força que não sabíamos que tínhamos. Recomeçar é também um ato de fé. Fé em si mesmo, fé na vida, fé no futuro. Porque quando você decide recomeçar, você está dizendo ao universo: eu ainda acredito. Eu ainda estou de pé. Eu não sou definido pelo que perdi, mas pelo que sou capaz de construir daqui para frente. E essa decisão, por mais simples que pareça, abre caminhos invisíveis. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, portas se abrem. É como se a vida respeitasse aqueles que ousam tentar novamente. Mas não se engane. Recomeçar não significa voltar ao mesmo ponto de antes. Você não é mais o mesmo. Você carrega novas marcas, novas histórias, novas lições. Recomeçar é construir sobre o que restou, com a sabedoria que só a dor foi capaz de ensinar. É como uma árvore que perde todos os galhos em uma tempestade, mas encontra forças na raiz para florescer de novo, ainda mais forte e mais bela. Quando tudo parece perdido, você descobre que nunca esteve totalmente sozinho. Sempre há algo dentro de você que insiste em continuar, que sussurra baixinho: não desista. Ainda não acabou. Essa voz, muitas vezes sufocada pelo barulho das circunstâncias, é a sua verdadeira essência. Ela é indestrutível. E quanto mais você se conecta a ela, mais percebe que a vida não tira nada sem antes preparar algo maior. Olhe para trás e perceba quantas vezes você achou que era o fim e depois descobriu que era apenas o início de algo melhor. Quantas vezes a vida arrancou algo de você, apenas para te dar algo que fazia muito mais sentido. O recomeço, por mais doloroso que seja, quase sempre nos leva a lugares que nunca imaginaríamos sozinhos. Por isso, quando tudo parecer perdido, não enxergue apenas o vazio. Enxergue a oportunidade escondida no caos. Porque dentro de cada final existe a semente de um novo começo. E essa semente precisa da sua coragem, da sua paciência e da sua fé para florescer. A vida é feita de ciclos. E ciclos só se fecham para que outros possam se abrir. O inverno nunca é eterno. Por mais gelada que seja a noite, o sol sempre retorna. E com ele, a chance de recomeçar. Talvez hoje você esteja enfrentando a maior tempestade da sua vida, mas acredite, depois da chuva, o solo fica fértil. Depois da dor, a alma fica mais forte. Depois do fim, sempre há espaço para um novo início. Então, se você está em ruínas, lembre-se, não há nada mais poderoso do que alguém que decide recomeçar. Porque essa pessoa já provou que a dor não a destrói, apenas a molda. E você é essa pessoa. Recomeçar não é apenas levantar-se após a queda, é aprender a caminhar de novo.
mesmo que os passos sejam incertos e o corpo ainda esteja cansado. Muitas vezes, quando acreditamos ter perdido tudo, o que realmente perdemos foram apenas as ilusões que nos aprisionavam. O que sobra, por mais simples que pareça, é o que realmente importa. É com isso que a vida nos convida a construir algo novo. Pense por um instante. Quantas pessoas já recomeçaram do nada e transformaram completamente suas histórias? Muitos dos grandes nomes que hoje admiramos não nasceram com tudo pronto. Pelo contrário, quase todos tiveram de encarar falhas, perdas e humilhações. O que os diferenciou não foi a ausência de quedas, mas a decisão firme de não deixar que o fim fosse definitivo. Eles olharam para as ruínas e disseram: "Eu ainda posso construir algo daqui." O recomeço é quase sempre solitário. No início, poucos acreditam. Muitos vão olhar para você e dizer que é impossível, que já passou da hora, que o fracasso é irreversível. Mas lembre-se, o recomeço não precisa da aprovação de ninguém, só da sua decisão. E essa decisão é um ato de poder. Porque quando você escolhe recomeçar, está dizendo para a vida: "Eu não me deixo definir pelo que perdi, mas pelo que ainda posso conquistar." É nesse instante que a esperança se transforma em movimento. O primeiro passo pode parecer pequeno, quase insignificante. Talvez seja apenas levantar da cama em um dia difícil. Talvez seja apenas escrever um plano em um papel. Talvez seja buscar uma oportunidade simples. Mas é esse primeiro passo que abre caminho para o próximo. E de repente, quando você menos percebe, os pequenos movimentos se unem e um novo caminho começa a se formar. Recomeçar não significa ignorar a dor, mas usá-la como combustível. Cada lágrima que caiu pode se tornar energia para lutar mais forte. Cada noite sem dormir pode se transformar em clareza de propósito. Cada derrota pode se tornar um mapa do que não repetir. A dor não precisa ser inimiga. Ela pode ser uma aliada poderosa se você decidir aprender com ela. Há algo profundo e bonito no recomeço. Ele nos devolve a humildade. Quando você perde tudo, aprende a valorizar o pouco. Quando você cai, aprende a olhar para cima com mais gratidão. Quando você é quebrado, aprende a reconhecer as pequenas vitórias que antes passavam despercebidas. O recomeço nos ensina a viver de forma mais consciente, mais presente, mais verdadeira. E é nessa simplicidade que a vida se reconstrói. Uma amizade que surge do nada, um trabalho que parecia pequeno, mas abre portas gigantes, uma oportunidade que aparece quando você menos espera. A vida tem esse jeito misterioso de surpreender aqueles que têm coragem de continuar. É como se ela dissesse: "Você não desistiu, então agora eu vou te mostrar algo maior." Mas atenção! Recomeçar não é correr para refazer tudo de uma vez. É dar passos firmes, mesmo que lentos. É confiar que cada movimento, por menor que seja, está levando você adiante. A pressa, muitas vezes, é inimiga da reconstrução. O que é sólido leva tempo para se formar, e é justamente esse tempo que fortalece suas raízes. O mais fascinante do recomeço é que ele nos transforma em pessoas mais fortes, mais conscientes e mais resilientes. Porque, depois que você já enfrentou o pior, a vida não assusta mais do mesmo jeito. Você descobre que é capaz de suportar muito mais do que imaginava. E essa confiança passa a acompanhar cada passo do caminho. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, olhando para os pedaços de algo que parecia ter acabado. E talvez tudo em você queira desistir, se esconder, fechar os olhos para o mundo. Mas eu quero que você se lembre de algo. Toda vez que você recomeça, você renasce. E renascer não significa voltar a ser o que era antes, mas se tornar alguém novo. Alguém moldado pela experiência, alguém mais preparado para a vida. Recomeçar é um presente, mesmo quando vem embrulhado em dor, porque ele significa que ainda há vida, ainda há tempo, ainda há possibilidades. Se você respira, se você sente, se você está aqui, então ainda há uma estrada diante de você. E essa estrada pode te levar a lugares que você nunca sonhou, mas que estavam esperando por você. A força do recomeço não está apenas em reconstruir, mas em criar algo maior do que antes. O que você perdeu não precisa ser substituído. Pode ser transformado. Às vezes a vida nos arranca de um caminho para nos colocar em outro que fará muito mais sentido. Quantas vezes aquilo que parecia ser o pior acontecimento se revelou, com o tempo, como o melhor empurrão que você poderia ter recebido? Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa acreditar que um novo começo é possível. O resto, a vida se encarrega de mostrar passo a passo. Confie no processo, confie em si mesmo, confie que dentro de você existe uma força que jamais será destruída, porque ela foi feita justamente para recomeçar quantas vezes forem necessárias. E no fundo essa é a maior prova de que você é mais forte do que imagina. A capacidade de recomeçar. Não importa quantas vezes a vida te quebre, você sempre pode se reconstruir. E a cada reconstrução você se torna mais poderoso, mais sábio e mais preparado para viver tudo o que ainda está por vir. Portanto, não olhe para os escombros como se fossem um fim. Veja-os como o início de algo maior. Não tema o vazio.
ele é apenas o espaço necessário para que o novo floresça. E lembre-se, você não está sozinho. Milhares de pessoas já recomeçaram quando tudo parecia perdido e encontraram sua melhor versão justamente no outro lado da dor. Hoje pode parecer difícil, pode parecer pesado demais, mas amanhã, quando você olhar para trás, vai perceber que o que parecia um fim absoluto era, na verdade, o nascimento de uma nova história. E essa história começa agora, com a sua decisão de não desistir. Recomeçar não é fraqueza, é força. É prova de que você acredita, mesmo quando ninguém mais acredita. É prova de que você ainda sonha, mesmo quando tudo parece apagado. É prova de que você é de fato indestrutível. E eu quero terminar essa mensagem olhando diretamente para você. Nunca subestime o poder de um novo começo. Ele pode parecer pequeno hoje, mas pode transformar completamente o amanhã. E agora eu te pergunto, já que chegou até aqui, me diga, esse vídeo falou com você de alguma forma? Já viveu um recomeço que mudou sua vida? Compartilhe nos comentários, porque sua história pode ser a inspiração que alguém precisa hoje.